Paz do Senhor, amados irmãos. Podem tomar assento por um instante. Quero agradecer ao pastor da igreja, sua esposa, a família, amém? Todos os obreiros e membros por estar aqui nessa noite, amém? Fico muito feliz de podermos juntos reunir no nome do Senhor e falar desse Deus que é maravilhoso, poderoso, amém? E a sua graça é inestimável, amém? Glória a Deus, não se há como medir o tamanho da graça do nosso Deus. Eu louvo a Deus, hoje parte da minha família está comigo, né? Esposa, filha, filho, nora, neta, daqui a pouquinho tem mais um casal, meu filho e minha nora chegando, para juntos podermos adorar a Deus essa noite, muito gostoso. Eu quero não tomar tempo dos irmãos, eu quero conseguir concluir, né, o texto que o Senhor, por sua infinita misericórdia, nos deu, amém? No capítulo 7 de Lucas, glória a Deus, a partir do versículo 36, glória a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, glória a Deus. Não se preocupe com eu colocar o óculos e tirar, porque meu óculos é só para leitura. Se eu ler e ficar com ele, eu vejo vocês tudo embaçado. Tá bom? Glória a Deus. Lucas 7, a partir do versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungiu-lhes com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre, um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outros 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vá-te em paz. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é muito falado, né? Bastante conhecido. É a ocasião, amém, que ocorre tudo isso. Mas isso tudo começa a partir do capítulo 6, quando Jesus, por sua infinita bondade e misericórdia, começa ali fazer algo diante dos que ali estavam, diante de um julgamento de fariseus. Nós olhando a primeira condição, e vamos entender que Jesus ele entra com seus discípulos a caminho e começa a arrancar espigas de milho, eles esfregar com as mãos e comer. Então os fariseus logo retrucam, porque era um sábado.
E eu pergunto para vocês, o que um fariseu fazia na seara onde Jesus estava? Era essa a função deles? O que eles procuravam numa seara? Vocês vão ver mais para frente que Jesus entra na sinagoga. Na sinagoga, tudo bem, normal eles estarem na sinagoga, mas numa seara. O que eles procuravam na sinagoga? O que eles procuravam na seara? Glória a Deus. Depois nós vamos ver que também o encontro de uma multidão no capítulo 7, no capítulo 6, ainda você vai ver para frente, que eles se encontram ali, uma multidão que vem acompanhando Jesus, e uma multidão que vem ao encontro de Jesus com uma mulher, né? Aliás, Jesus com a sua multidão vai ao encontro de uma mulher que vem com outra multidão seguindo o enterro, o desfecho do enterro. Então as duas multidões se encontram no mesmo local, onde Jesus com certeza opera outra maravilha, fazendo com que aquele jovem que morrera pudesse ressuscitar. Maravilhoso. Essa multidão, tanto de um lado quanto do outro, a partir dali, aumenta a quantidade dos que seguem Jesus. Pois bem, conseguimos entender aqui que as pessoas seguem Jesus, os discípulos seguem Jesus, Jesus separa os 12, né, que seriam apóstolos, segundo a palavra, e vai trabalhando no decorrer desse instante. Cura um homem também que tinha a mão ressecada, né, também, pede para que ele estenda as mãos, e os fariseus novamente retrucam contra ele. Então tudo sucede uma condição em que onde Jesus está andando, coisas impressionantes vão acontecendo. O que traz eu e você a Jesus, irmão, senão conhecer as maravilhas que ele fez. Saber que nós não estávamos lá, mas nós temos a fé que Hebreus nos ensina. Amém? A fé que não vê, que não apalpa, mas que acredita que isso tudo aconteceu lá e que ainda hoje pode acontecer entre nós. Aleluia. Isso nos traz a Jesus. O que me faz permanecer até Jesus é as maravilhosas palavras que ele falou ao seu povo, que ele falou àqueles, aleluia, tanto aqueles que o seguia para louvá-lo, quanto outros para serem curados, outros de curiosidade, como parte da multidão estava curiosos, querendo saber o que acontece. A curiosidade é terrível, irmãos. Você passa na estrada, você vê um acidente, não é? Hoje, assim, é aquele monte de gente. Às vezes é 2 pessoas envolvidas no acidente e tem centenas de pessoas, carro parando, aquele monte de gente parando, querendo ver, querendo saber o que está acontecendo. Então, onde Jesus estava que ocorria milagre, a boa parte que ali estava era curiosidade, sabe? Era curiosidade, era querer entender o que estava acontecendo ali, querendo saber o que estava acontecendo ali, mas eu digo para vocês, nem todos que ali estavam dispostos a seguir Jesus pelo que ele é. A seguir Jesus com as palavras que ele tratava. Então eu quero dizer para vocês algo muito importante a esse respeito, porque existem aqui fariseus acompanhando Jesus. Por quê? Querendo pegá-lo com suas palavras. Querendo pegar em algo que ele errava contra a lei. Querendo, sabe, os fariseus eram uma pessoa muito preparada, muito estudada, né? Muito religiosos, assim como os saduceus. Naquela época você vê hoje tantas denominações que são praticamente, olhando a olhos nus, você vê-se inimigos uns dos outros. Brigando, debatendo, não é? Na internet, hoje em dia você vê muitos deles debatendo, brigando uns com os outros como se fossem inimigos. Naquela época, assim eram os fariseus e os saduceus. Mas quando eles veem alguém diferente chegando, anunciando as boas novas e um povo acompanhando, a primeira coisa que eles fazem é tornar-se amigo. Sabe o ditado popular, como é que é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É mais ou menos isso. Então eles eram inimigos, mas tornaram-se amigos, porque tentavam, tanto um quanto o outro, a pegar Jesus, a manietá-lo e levá-lo preso. Porque ele fazia coisas, segundo ele, que tocava a lei, que ia contra a lei, e Jesus nada disso fazia, senão acolher e cuidar daqueles que precisavam. Glória a Deus. Para muitos é difícil entender isso, porque mesmo naquela época eles esperavam um Cristo, mas não esperavam esse Cristo. Esperavam um Cristo político, não é? Um salvador político, alguém que com força, né, pudesse reger todas as nações a tempo momentâneo ali. E quem chega é alguém
que daqui a pouco vai entrar montado num jumentinho dentro da cidade. E o povo clamando hosanas, hosanas ao rei. Glória a Deus. Mas que daqui a pouco esse mesmo povo o dizia, solte Barrabás e crucifique Jesus. Porque eles esperavam algo que pudesse apalpar, algo que pudessem ver em lógica, e não em esplendor, e não em glória, e não em autoridade, como acontecia ali, quando Jesus curava, quando Jesus fazia maravilhas. Eles desacreditavam, porque eles estavam apegados demais à religiosidade, apegados demais às leis, e não conseguiam enxergar que o Salvador estava ali e estava pronto a fazer maravilha entre eles. Jesus encontra na sinagoga. Os fariseus também retrucam com aquilo que ele faz. Primeiro, o que ele fazia lá na seara. Agora, o que eles faziam aqui. Nenhum deles estavam na seara por acaso. Eles estavam porque procuravam erro em Jesus. Eles não estavam na sinagoga porque foram ali adorar ou ler, né? Ou ouvir os cantos que ali estavam. Eles estavam na sinagoga porque estavam perseguindo Jesus, procurando erros, procurando falhas nele, para que pudessem manietá-lo. Depois vocês vão ver também o que realmente acontece no desfecho da história até chegar no capítulo 7, que Jesus começa agora a falar o sermão da montanha, que para aqueles que o seguiam, era uma lição, mas para os fariseus e os curiosos que ali estavam, era chicote. Por quê? Porque eles não conseguiam enxergar mais o seu semelhante como alguém que precisava de cuidado, como alguém que precisava pensar não somente em você, mas também neles. Os fariseus, eles eram vestidos de hipocrisia, eles vestiam uma roupa que realmente não era eles. Sabe a pessoa que tem duas caras? Eu gosto de falar, você sabe, tem duas caras, eu costumo usar muito isso em palestra, quando vou falar para varões, né? Ou para a família. E ele usava essa hipocrisia de máscara, não é? De viver aquilo que não se vive. Sabe, alguém que interpreta um papel aquilo que ele não é? Assim eram os fariseus. A Bíblia trata eles de uma forma dizendo assim, que eles com um mosquito engolem, não é? Um camelo. Olha a situação em que eles eram vistos por Jesus diante daquele povo, mas a obrigação era deles, o dever era deles que tinham conhecimento de ensiná-los, de cuidar daquele povo, e não os faziam mais, de ensinar eles a lei, mas no sentido de cuidar, de tratar. Mas eles eram de forma de que apoiavam aqueles que para eles era bom, e aqueles que para eles não tinham vista alguma, eles abandonavam. E Jesus veio agora apoiando tanto bom quanto mal, quebrando todos esses obstáculos que eles colocavam no caminho. Ele chega chamando, quando você vai ver em outros textos, um publicano chamado Zaqueu, não é? O publicano era visto como ladrão. Por quê? Porque eles tinham o costume de, quando cobravam os impostos, cobrava o do governador, mas também cobrava parte para eles. Então as pessoas não conseguiam enxergar nele que ele tivesse um coração, uma mudança, porque ele saqueava as pessoas, forçando e usando o nome do império para poder tirar das pessoas. E ele vai lá e se convida a entrar na casa com ele, a dormir na casa dele, em Lucas 19. Convida, Mateus, Zaqueu, hoje mesmo me convém pousar em sua casa. Todo mundo vendo aquilo, olha só como é Jesus, a multidão que aqui está, boa parte dele não suporta um publicano por ser cobrador de impostos, e olha esse homem dizendo ser profeta, dizendo a um homem chamado Zaqueu, vem, hoje mesmo eu vou dormir contigo na tua casa, eu vou pousar lá, eu vou descansar lá, eu vou estar com você nos seus aposentos, conhecerei. Poucas vezes você vai ver Jesus oferecendo-se a dormir na casa de alguém, como dormir na casa de um publicano, que para eles era pecador. Então, existe esse egoísmo de cada um enxergar que você faz o melhor, que você é bom, que você é certo, e quando alguém comete erro, não abraçar, não apoiar. Sabe que hoje nós vivemos um tempo que as portas de saída da igreja têm sido maior do que a de entrada, porque poucos são os que recepcionam, os que cuidam, e grandes são os que cuidam dele quando está aqui de forma errada, querendo vê-lo ir embora, ou quando vai embora não apoia, não cuida, não zela daquilo que Deus deu. Aleluia. Quantos hoje aqui não estão? Talvez não por causa da sua atitude, mas por causa da sua própria. Mas independente disso, a igreja aqui eu vejo que está em oração diariamente por eles. Isso é o que Jesus queria de nós.
Isso é o que Ele, eu digo, o melhor quer das nossas vidas, é que nós cuidamos, aleluia, quando não podemos chegar até a pessoa, que nós expressamos esse cuidado em oração, em jejum, sabe? Cuidando uns dos outros, como a palavra nos ensina. Glórias a Deus. Pois bem, tudo que eu escrevi aqui não estou conseguindo acompanhar nada, mas amém. Vamos entender tudo isso quando Jesus chega aqui, a partir do versículo 36, que nós começamos a ler. Tudo aconteceu ali, tudo era um cumprimento, algo que tinha que acontecer, até que esses fariseus estivessem ali, junto, convidando Jesus para um banquete, ou para estar com ele na sua casa, não é? E os que chegam com Jesus ali, louvado seja Deus, junto à sua casa, ficam observando. Mas chega alguém que, com uma forma diferente. A obrigação de recepcionar, naquela época, por causa do chão, né, das sandálias, era o famoso lava-pés. Né? Quando chegava, ele oferecia uma bacia. Se era profeta, então a bacia, a toalha, o óleo, não é? E nada disso fizeram. Mas Jesus assim mesmo entra, senta e fica ali. E de repente uma mulher chega e começa com suas lágrimas lavar-lhe os pés, secar com seus cabelos, e todo o tempo derramar ali óleo, e novamente lavar com suas lágrimas, e com carinho cuidar do pé do mestre, sabe? E ali todo o tempo, e ele estuda a sua volta, mas como sempre Jesus conhece o coração, a intenção dos pensamentos. Ele diz, por que pensais assim? E aquele homem estava dizendo consigo em sua cabeça, se ele soubesse que essa mulher é pecadora, jamais ele deixava ela tocar nele. Jamais ele deixaria ela fazer isso. E Jesus, conhecendo, fala para ele essa linda história, que um devia 500, outro 50. O que você acha? Quem mais foi perdoado? Com certeza aquele que mais tinha. Aleluia. Porque o que mais tem, irmãos, é o que mais está preocupado com o mestre, com o perdão dele, com aquele a qual ele tem a dívida. E aquela mulher achava que sua dívida era enorme, enquanto o fariseu que ali o convidou achava que ele estava livre, liberto, e essa não era a condição do fariseu, que o próprio Jesus faz comparações várias vezes entre fariseu e publicano. Você vai ver que o publicano está ali orando no monte, né? E também o fariseu. Você vai ver que Jesus ele fala a respeito daquela condição em que o Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não sou digno de olhar para o alto. E outro dizia, Senhor, eu sou bom, eu sou fiel, não sou como esse infiel, eu dizimo até das hortelãs, eu faço de tudo. E Jesus diz, a quem o Pai que está no céu ouviu? Com certeza, aquele que com humildade reconhecia diante de Deus que não era digno, que não podia cometer certas situações, que por ele errar, por ele falhar, a oportunidade de ele estar ali, diante de Deus não fazia dele melhor. Sabe um dos grandes erros que existe hoje, diante dos cristãos, ou os que se dizem cristãos, se denominam seguidores de Cristo, é que eles acreditam que estar aqui na presença de Deus faz ele único, faz ele maior, faz ele superior, faz os olhos de Deus estar olhando só para ele, faz o carinho de Deus querer só ele, cuidar só dele. Os de fora, se não tem Deus, se não rendeu-se ao Senhor, para ele tanto faz. Irmãos, o Senhor os ama com o pecado que eles têm, com o erro que eles têm, e quer trazê-los para arrancar, libertar deles o jugo, o pecado, a opressão, o problema, tudo que o atrapalha ele estar próximo do mestre. Assim foi comigo, foi com você. Olha atrás como de repente você era. Talvez você não era essa pessoa hoje que todo mundo entra aqui e vê a beleza do Senhor na tua vida. Talvez você tivesse problemas insolúveis aos seus olhos, e Jesus trouxe você, te conquistou, cuidou de você. Você mostrou hoje, aleluia, o reconhecimento, aleluia, e por isso, glória a Deus, você tem a oportunidade de estar aqui. Não é porque te fez melhor, é porque fez você reconhecer suas dívidas diante de Deus, seus problemas diante de Deus, suas necessidades diante de Deus, e Ele então decidiu te abraçar quando você reconheceu e cuidar de você, aleluia, cada passo que você tem dado, glórias a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, não estamos aqui, não somos hoje quem falamos a melhor verdade, a pessoa mais justa, a pessoa mais correta, aleluia, porque decidimos que o Evangelho nos faz afastar-se das pessoas porque nós somos santíssimos. Não,
Estamos aqui hoje porque reconhecemos o Salvador. Reconhecemos o cuidado dele na nossa vida. Reconhecemos o amor dele pelas nossas vidas. Aleluia. Isso nos trouxe a seus pés. E a seus pés estamos independente das circunstâncias. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Retratando o assunto, nós vamos ver fariseus seguindo Jesus. Multidão acompanhando por curiosidade. Vamos ver pessoas enfermas o acompanhando, alguns porque só queriam a cura. Isso é triste, né? Você vê quando Jesus chama os leprosos e os limpa e manda eles ir até o sacerdote e observa para ver quantos voltariam para mostrar gratidão ao Senhor. Eu digo aos irmãos que boa parte hoje se aproximam de Cristo no interesse. Então nós vemos uma classe de fariseu que acompanhavam Jesus. E até onde não deveria dar, onde não deveria estar, que é na seara onde nós vimos no capítulo 6, do início dele. Vimos outra multidão que acompanha Jesus. E outra multidão que o acompanha porque viu aquele bando de curiosos e disse, eu vou fazer a mesma coisa, porque algo de diferente está acontecendo. Vimos também, louvado seja Deus, pessoas aproximando-se dele. Fala no texto do capítulo 7, que alguns... No capítulo 6, que alguns aproximavam de Jesus, doentes, precisavam da cura, precisavam do milagre. Então, de todas as cidades ali em volta da Judéia, vinha de Jerusalém, né, de Tiro e Sidom, todos aproximavam, porque necessitavam de uma cura. Eu quero dizer algo muito especial para você nessa noite. Primeiro, uma pergunta: o que te traz até Jesus? Independente se você está aqui ou na sua casa. Me perdoa pela timidez de falar na frente de um aparelho. Tá bom, eu me perdi todo aqui, mas não vai ser a primeira vez, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você está em casa também vai nos perdoar. Estamos aprendendo com isso ainda. Mas, independente, aqui ou na sua casa, o que te trouxe até Jesus vai continuar te levando e te deixando aos pés dele? O que te trouxe até Jesus faz de você desejar estar com ele? Porque muitos aproximam de Jesus desempregado, ou numa situação terrível, e quando está tudo bem, é triste dizer isso, mas vão embora. E Jesus é quando der tempo. Aí tem que dizer, mas Jesus não é na igreja, eu posso estar com Jesus em casa, não preciso provar para ninguém, eu preciso provar para Jesus. Mas e a vontade do Pai de reunir? Ele mandou 500, restaram 120, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, mas estavam reunidos como Jesus mandou. A reunião, eu costumo dizer, eu sempre trabalho com pessoas não cristãs, e eles falam, eu não sei por que a necessidade de estar na igreja. Eu digo, a reunião é para o seguinte: muitas vezes eu cheguei na igreja numa condição difícil, e eu chegava, abraçava os irmãos e começava a conversar, e quando ele começava a contar a situação, a dificuldade dele, eu abraçava, orava por ele e dizia, Jesus, não está ruim para mim, não está difícil para mim. Essa é a intenção de estarmos unidos. Sabe a condição que muitos contam da era glacial, não é? Que ali está todo mundo junto, não importava se tinha espinho, como tinha, mas estava frio, eu precisava um aquecer o outro. Então, meu irmão, quando as coisas melhoram para você, não é hora de fugir. Como diz o ditado, é brincadeira, não é hora de dar linha na pipa porque está bom para mim, não. É hora de você ajuntar, aglomerar no sentido espiritual, cuidando um do outro, zelando, se preocupando, estando reunidos sim em um local onde as pessoas se alegram de falar do Senhor. E sabia que as pessoas que aqui estão, elas ficam alegres de ver você vir até aqui. Elas se alegram quando você sai do seu lar e vem até aqui e para com essa conversa de que Jesus é em todo lugar. Com certeza é em todo lugar, mas não precisa desprezar os seus irmãos. Muitos que dizem hoje ser desigrejado, não acreditar na igreja, reconheceram Jesus na igreja, meus irmãos, e hoje dá as costas para ela. E não é essa a vontade do Senhor. Então existem essas classes de pessoas que aproximavam por interesse. Não faça nada disso, meus irmãos, nessa intenção. Vamos ver ali a multidão. Com certeza não coube todos na casa deste fariseu, mas alguns estavam ali de curiosos, além do fariseu. Além daqueles que só buscavam a cura, além da multidão curiosa, além de tudo isso, alguém diferente estava ali, que estava fazendo o contrário de todo mundo, e não estava preocupado com o que iam dizer à sua volta.
Não estavam preocupados se alguém tinha... Não, mas olha só, está beijando o pé do homem. Quem beija o pé de alguém cheio de poeira que veio da estrada, nem lavar pé teve, ela não se preocupou com o que iam dizer a respeito dela. Pensavam mal dela, mas ela estava preocupada com os seus pecados e queria naquele dia que Jesus tratasse dela, cuidasse dos seus pecados e a perdoasse. Eu quero que você hoje que se reuniu aqui, eu não sei qual sentido te trouxe hoje aqui. Eu quero acreditar que todos estão aqui porque realmente acreditam no Salvador. Quero acreditar que todos que estão em casa, participando deste culto, ainda ouve uma mensagem porque acreditam no Salvador. Mas se alguma dúvida há no seu coração, e você continua indo por curiosidade, porque quer ver algo diferente para sair com boato, ou como fariseu procurando erro no pastor, no obreiro, no irmão, na irmã, procurando defeito nos outros. Se você tem algum sentido desse negativo, dessas pessoas que o acompanhavam, eu quero dizer para você, mude esse sentido hoje. Você está aqui diante de Deus, não te faz, aleluia, melhor do que ninguém. No seguinte sentido, nunca fez e nunca vai fazer. Mas que sentido isso é? É esse mesmo. Nunca te fez, nem vai te fazer melhor do que ninguém. Te faz alguém que conheceu o Mestre, conheceu a Jesus, está disposto a servi-lo, está disposto a adorá-lo, mas nada mudou de você diante de ser humano, de ser homem, de falhar, de pecar. A única diferença que há, você sabe o caminho, você conhece a Cristo e você sabe a quem se render. Talvez você estivesse numa vida terrível, querendo desistir de tudo hoje e dizer, é o fim para mim. Eu quero dizer para você, a Bíblia não fala isso. Mas essa pecadora talvez estava numa condição dessa, ou ainda pior. Mas ela dispôs-se a, naquele dia, fazer o melhor por alguém que ali estava. Aleluia, para palestrar entre eles, para ensinar, para falar com eles. Alguém que, como eu disse lá no capítulo 6 do Sermão da Montanha, serviu de lição para muitos. Para outros serviu como chicote o que ele falara. Mas ela não estava preocupada com o que as pessoas pensavam e o que as pessoas estavam fazendo ali. Ela estava preocupada com o objetivo dela. E o objetivo que ela tinha naquele dia é que Jesus falasse com ela, tratasse os seus pecados, tratasse a sua dor, tratasse os seus problemas, aleluia, e desse a ela uma oportunidade maravilhosa de se alegrar, aleluia, diante de Jesus e sair dali com a sua vida mudada. Glórias a Deus. Eu quero ter a certeza, meu irmão, que tudo o que tem pensado a respeito de ser cristão, tudo que eu penso, que você pensa, precisa cada dia ser mudado pelo Senhor, moldado pelo Senhor, tocado pelo Senhor, aleluia. E cada dia derramado dele as bênçãos da nossa vida, para que essas bênçãos nos façam entender que mais e mais necessitamos dele, que mais e mais somos dependentes dele, e que mais e mais procuraremos a cada dia nos aproximar somente dele. Como disse Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Um tratamento fidedigno dessa mulher, por alguém que boa parte seguia por curiosidade, boa parte por interesse, boa parte para subjugá-lo, para manietá-lo, levá-lo preso por causa da lei. Tínhamos religiosos, curiosos, enfermos e interesseiros. Mas alguém estava ali acreditando que a partir daquele momento sua vida seria mudada. Essa mulher que decidiu fazer o que nem o dono da casa fez, cuidar daquele que era visitante daquela casa. Mas ela fez de uma forma que nem eu nem você talvez teríamos uma ideia espetacular, um desejo espetacular, um prazer maravilhoso desse dizer, eu vou fazer, aleluia, o melhor que eu posso. Eu vou fazer a melhor adoração em que eu posso. E a melhor adoração que ela pôde oferecer, suas lágrimas, seu cabelo e um unguento, aleluia, derramado aos pés do Mestre. O que você tem hoje para oferecer no seu coração?
o que te trouxe aqui nessa noite. Se foi essas partes negativas, eu em nome de Jesus eu digo a você, deixe isso. Porque aqui com simplicidade, fez algo que parecia tão insignificante aos que ali estavam, que pouco fizeram em lavar-lhe os pés, em secar-lhe os pés. Mas ela fez com tanto cuidado, com tanto zelo, aleluia, com tanto desejo no seu coração em agradá-lo, que ele no mesmo instante percebeu. Você muitas vezes faz as coisas e acha que Jesus não está vendo, que Jesus não está percebendo. É aquela mulher, talvez as pessoas, olha que mulher maluca, rapaz, o que ela está fazendo aí? Será que ela acha que esse homem vai fazer alguma coisa por ela? Ela não estava nem aí. Ela queria fazer algo e mudar a sua vida naquele dia. Queria sair dali transformada, queria sair dali perdoada, queria sair dali curada espiritualmente, aleluia. E aquele dia Jesus fez um milagre na vida dela, porque ela deu, aleluia, na simplicidade, o que melhor lhe parecia a Jesus, e Jesus recebeu, aleluia. Amém? Glória a Deus. Estou encerrando, irmãos. Amém? E eu quero deixar para você a seguinte lição de tudo isso. Se você tem algo a fazer para Jesus, não importa o tamanho da simplicidade que você veja, façam. Porque aquela mulher arrancou de dentro da sua alma e depositou aos pés de Jesus suas lágrimas, seu cabelo e o óleo que tinha. E Jesus recebeu. Você pode ficar de pé e fechar os seus olhos. Eu quero brevemente fazer uma oração por você. Senhor, em nome de Jesus, a sua igreja, o seu povo que aqui está, e os que estão nos seus lares assistindo, que todos eles possam ser impulsionados pelo Senhor, pelo poder da sua palavra, serem tocados, serem abençoados, serem transformados, que expressem a Ti, Jesus, a melhor adoração de suas vidas nessa noite. Não porque eu vim pregar, não porque o Senhor decidiu me dar essa palavra, mas porque o Senhor espera os verdadeiros, procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, Senhor, que possa surgir esse adorador nessa noite, aqui no templo entre os irmãos, na casa onde ele estiver alojado nesse momento. Todas as dores da alma, todos os pecados serão perdoados e eles sejam libertos pelo poder da sua palavra. Eu os abençoo para a glória do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Podeis assentar.